Oi, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, do SEMEAC, e eu trago para vocês, aqui na nossa formação geral básica, uma aula de um tema muito interessante. Tema que vocês já estudaram lá no ensino fundamental, já devem ter visto alguma coisa, já tem um conhecimento acerca, e nós vamos hoje elucidar muitas coisas. Olha que tema interessante, movimentos imigratórios no Brasil no século XIX. Vamos entender um pouco aí desse movimento que trouxe imigrantes para cá. Por que vieram? Como vieram? Em que contexto histórico? Não é? Qual é o cenário histórico do Brasil naquele momento? Quer saber mais? Vem aqui comigo, olha só. Contexto histórico e econômico. Temos que ter a ciência que estamos falando do Brasil no século XIX, tá? Então, nesse momento, vem para cá principalmente italianos, portugueses, alemães, entre outros grupos. Vamos nos ater um pouco aqui aos italianos. É o maior grupo imigrante, vindos principalmente do sul da Itália. Atraídos por incentivos governamentais, eles vão trabalhar nas fazendas de café e formaram comunidades vibrantes, principalmente no sudeste brasileiro. É claro, a Itália estava vivendo um momento muito conturbado no século XIX. E aí o Brasil surge como uma rota atrativa para que essas pessoas que já estão habituadas ao trabalho no campo, na produção, na agricultura, acabem vindo para o Brasil. E você sabe por que no século XIX? Porque em 13 de maio de 1888, principalmente, acontece o quê? A abolição da escravidão no Brasil. Mas já, mesmo antes da abolição da escravidão, o movimento abolicionista brasileiro já era muito latente. Consequentemente, essa mão de obra imigrante acaba sendo estimulada a vir para o Brasil para substituir a mão de obra escrava africana. Certo? Vamos seguir. Vieram também os portugueses, em um fluxo contínuo de pequenos proprietários rurais pobres, especialmente do Minho, que buscavam oportunidades em terras brasileiras. Alemães, também vieram muitos alemães, pessoal, focados na colonização rural do Sul, estabeleceram núcleos prósperos, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. É por isso, inclusive, que o Brasil é a maior colônia italiana fora da Itália, nós temos a maior colônia portuguesa fora de Portugal e nós temos a maior colônia alemã fora da Alemanha. O que significa isso? Tirando esses países, o país natal, não é, de portugueses, alemães e italianos, o local no mundo onde eles mais se concentram é, principalmente, o Brasil, devido a toda essa onda migratória do século XIX. Tudo bem? Vieram outros grupos, professor? Claro que vieram. Olha aqui, japoneses, sírio-libaneses, começaram a chegar no final do século XIX, marcando presença e diversificando ainda mais a composição étnica da jovem nação brasileira. E como que se dava a chegada desses imigrantes? Observa, milhares de imigrantes, principalmente italianos, desembarcavam no Porto de Santos, o maior porto brasileiro em muito tempo, né, gente? Carregando suas esperanças, ferramentas e poucos pertences. Os navios, ao fundo, simbolizavam a ponte entre o velho e o novo mundo, trazendo famílias inteiras em busca de uma vida melhor. Como assim a ponte entre o velho e o novo mundo? A Europa é considerada o velho mundo, tá? Porque é o berço da grande civilização ocidental. E a América é considerado o novo mundo, a América como um todo. E o Brasil, pertencente à América, recebendo esses imigrantes, passa a ser o novo mundo de imigrantes, principalmente italianos, nesse momento. Tudo bem? Então eles vinham em busca de uma vida melhor. Quais são as causas dos movimentos imigratórios? Eu coloquei aqui as principais que você deve estudar, se aprofundar, se ater,
que elas são importantes dentro desse contexto, dentro desse cenário histórico. Então, vamos aqui às 3 principais causas dos movimentos imigratórios para o Brasil no século XIX. Em primeiro lugar, nós temos as crises europeias. A Europa está em crise no século XIX. Então temos pobreza extrema, guerras internas, revoluções e instabilidade social, que empurram milhões de europeus a buscar novas oportunidades além-mar. Esse além-mar é exatamente o novo mundo, o Brasil. Entenderam? Ótimo. Outro motivo, outra causa, os incentivos brasileiros, buscando, obviamente, substituir a mão de obra escrava africana, o governo brasileiro e os cafeicultores ofereceram passagens subsidiadas, terras e promessas de trabalho para atrair os trabalhadores europeus, para que eles viessem para cá. Foi feita toda uma propaganda, inclusive na Europa, para que eles escolhessem o Brasil como destino, para trabalhar nas lavouras de café aqui no Brasil. Uma outra causa, busca por prosperidade. A esperança que cada imigrante carregava, alunos, dentro de si. Esperança de quê? De melhores condições de vida, trabalho digno e uma oportunidade de ascensão social. Isso vai motivar famílias inteiras a atravessar de navio o Atlântico. Uma viagem que, como sabemos, era uma viagem muito difícil, muito árdua, mas que faziam esses imigrantes virem para cá em busca de uma vida melhor, em um cenário europeu que está totalmente desestabilizado no século XIX. Podemos concluir então, observa aqui embaixo, podemos concluir então que haviam políticas seletivas. O Brasil, ele adotou preferência por imigrantes europeus, brancos, católicos e com experiência agrícola, ou seja, experiência em lidar com a terra, experiência em cultivar a terra. E isso refletia ideologias raciais da época. Se eu vou trazer uma mão de obra que vai ser assalariada, como ainda era uma sociedade, além de patriarcal, extremamente racista, escolheu-se o quê? Brancos europeus, católicos, ok? Isso já reflete a estrutura racista do Brasil no final do século XIX, que, como nós bem sabemos, mudou muito pouco ou quase nada, certo? Mas vamos avançar um pouco mais. Observa aqui, regiões de destino e inserção. E aí eu elenquei para vocês aí as principais regiões para onde se destinou esses imigrantes, para onde eles foram. Então nós temos aí, olha, em primeiro lugar, São Paulo. São Paulo é o epicentro, olha isso, o epicentro da imigração. São Paulo recebeu a maioria dos trabalhadores destinados principalmente às plantações de café. A região se transformou no coração econômico do país. Tenho certeza que você já estudou aqui no ensino fundamental, que você acabou de sair, inclusive, você já estudou sobre a Primeira República, chamada de República Velha, República Coronelista. Ela acontece logo no início do século XX, ou seja, logo após essa grande onda migratória para o Brasil. E aí, o cenário político do Brasil na Primeira República, ele é principalmente comandado pelos grandes cafeicultores, pelas grandes oligarquias nacionais que produzem café. E quais são elas? São Paulo e Minas Gerais, que também produzia leite, né, Minas Gerais, e por isso ficou essa república conhecida como a república que tem a política do café com leite. Café de São Paulo, leite de Minas. E São Paulo
do final do século XIX, aliás, da segunda metade do século XIX até o século XX, se transforma no maior produtor do mundo de café. Uma bebida apreciada na América do Norte, uma bebida muito apreciada na Europa, uma bebida em que o Brasil tem muito mercado consumidor, muito mercado exportador para esse produto. E como São Paulo é o maior produtor de café, obviamente precisa-se dessa mão de obra nas plantações. Então essa mão de obra imigrante, principalmente a mão de obra italiana, vai muito para São Paulo. Tudo bem? Entenderam? Ótimo, que bom. Mas também, já falamos aqui, foram para o sul do Brasil. Alemães e italianos também se estabeleceram lá, com as suas colônias rurais, como pequenos proprietários de terra, desenvolvendo agricultura diversificada e preservando suas tradições. Também se estabeleceram em outros centros urbanos. Então, cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, no âmbito urbano, tá, pessoal? Não só nas lavouras, absorveram também esses imigrantes para o trabalho urbano, industrial e também o trabalho comercial, e isso acelerou a nossa urbanização. Então, esses imigrantes também acabavam trabalhando no comércio, nas indústrias, nas feiras e etc., dentro das cidades, dentro do meio urbano. Compreendido? Ótimo. Portanto, nós temos também a formação no Brasil do que nós vamos chamar de colônias culturais. É a formação de núcleos que preservam línguas, culinária, festas e tradições, criando verdadeiros enclaves culturais no território brasileiro. É muito comum, lá no sul, inclusive, tem vários festivais aí das comunidades alemãs, tá? Em São Paulo, das comunidades italianas. Então, tem momentos que eles festejam, que eles relembram seus traços culturais. E, inclusive, isso contribui para essa diversidade cultural incrível que temos no Brasil. Tudo bem? Entendido? Entendido mesmo? Ótimo. E isso trouxe impactos para o Brasil? Tem sim, olha aqui, impactos sociais e culturais. São três principais. O primeiro podemos citar a diversificação cultural, ou seja, a influência italiana, alemã e portuguesa enriqueceu a culinária, a arquitetura, música e a língua brasileira, criando uma identidade multicultural única. Também temos o desenvolvimento urbano. Núcleos urbanos e rurais criados pelos imigrantes e impulsionaram o comércio, a indústria e a infraestrutura, ajudando a modernizar o nosso país. Temos também as transformações trabalhistas. A substituição gradual do trabalho escravo pelo assalariado europeu, ou seja, o imigrante, alterou profundamente as estruturas sociais e econômicas do Brasil. E como nós já falei agora há pouco com vocês, eles preservam suas tradições. Então nós temos festas tradicionais italianas nas colônias do sul do Brasil, que mantiveram vivas as raízes culturais, com trajes típicos, danças folclóricas e celebrações que atravessaram gerações, fortalecendo o sentimento de comunidade e identidade. Alunos, temos também aí muitos desafios e realidades dos imigrantes no Brasil, a partir do momento que eles chegam e se estabelecem aqui. Observa aqui os principais. Olha só. Em primeiro lugar, esses imigrantes enfrentam condições adversas. O trabalho aqui no Brasil, ele é extremamente extenuante nas fazendas. As moradias são precárias. As promessas, a grande maioria delas, não são cumpridas.
e isso marca uma realidade de muitos imigrantes no Brasil. Outra coisa, outro desafio, outra realidade dos imigrantes, preconceitos sociais. Os imigrantes enfrentaram estigmas e discriminação, especialmente portugueses pobres apelidados pejorativamente no Brasil. Além disso, olha aqui o item 3, retornos e permanências. Enquanto alguns que se viam diante dessa situação, com péssimas moradias, com um trabalho extenuante que pagava mal nas fazendas, retornavam desiludidos à Europa, a maioria permaneceu aqui no Brasil e integrou-se e construiu novas vidas aqui no nosso país. Então nós temos aqui agentes de transformação, que são os imigrantes. Eles desempenharam um papel fundamental na transição do Brasil imperial para o Brasil republicano, modernizando a economia e a sociedade da nossa nação. E agora eu quero te convidar, com base nos teus conhecimentos, do que tu relembrou sobre isso, que com certeza você já viu lá na sua vida escolar, eu quero te convidar a resolver uma atividade para consolidar esse conhecimento. Vem comigo, olha só. Atividade 1. Os imigrantes europeus tiveram um papel fundamental na transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil. No caso da cafeicultura paulista, essa substituição foi incentivada por políticas de imigração financiadas pelo Estado. Que grupo de imigrantes europeus se destacou nesse contexto e qual região se tornou o principal destino? Perceba no comando que ele quer o principal grupo imigrante e a região. E a alternativa correta é, olha aí, nós temos letra A, espanhóis, região norte, portugueses, região nordeste, italianos, região sudeste, alemães, região centro-oeste, poloneses, região sul. Qual é a alternativa correta, alunos? Ótimo, muito bem, italianos na região sudeste. Atividade 2. Durante o século XIX, milhões de europeus deixaram seus países de origem e migraram para a América. Esse fenômeno resultou de transformações econômicas e sociais ocorridas na Europa, como a Revolução Industrial. Entre as principais causas desses movimentos migratórios, pode-se destacar, letra A, o excesso de terras disponíveis para o cultivo na Europa, B, a estabilidade política e econômica europeia, C, a proibição de viagens internacionais por parte dos governos europeus, D, o aumento das oportunidades de trabalho nas zonas rurais europeias, ou letra E, o desemprego e a miséria provocados pelo avanço industrial e pela concentração de terras lá na Europa. Essa ficou fácil, de acordo com a aula de hoje, hein? E é por isso que você marcou a letra E. O desemprego, a miséria provocado pelo avanço industrial, pela concentração de terra e pela instabilidade que vivia a Europa no século XIX. Podemos concluir então, queridos alunos, que a vinda desses imigrantes para o Brasil proporcionou aqui uma transição econômica. A imigração do século XIX foi decisiva para modernizar a economia brasileira, substituindo o trabalho escravo e diversificando setores produtivos. Os imigrantes também somaram proporcionando aí uma diversidade cultural. Os imigrantes moldaram o Brasil contemporâneo, influenciando profundamente a demografia, os costumes, a gastronomia e a identidade nacional. É preciso haver valorização histórica a esses grupos. Compreender esses movimentos é essencial para valorizar a pluralidade brasileira e reconhecer as raízes da nossa sociedade, que é uma sociedade multicultural. E a onda migratória, a vinda de imigrantes, continua? Existe ainda? Olha aqui, o Brasil, ele permanece um país de imigrantes. Com novas ondas nos séculos 20 e 21,
reafirmando a sua vocação acolhedora e plural. De várias regiões, não é? Do Haiti, da Venezuela, de alguns países da África, percebemos que essa imigração não cessou, ela continua. Mas isso é tema para uma próxima aula. Eu espero que esse tema vocês tenham compreendido, aprofundem-se sobre ele, é importantíssimo, tá bom? Continuem seus estudos e até um próximo encontro. Tchau, tchau!